Sei que o tempo se estendeu, estamos com o tempo bastante apertado e para a liderança à tarde nós teremos o treinamento que é o ID às 14 horas. Mas por ser um sábado, como todos os sábados são especiais, hoje foi um sábado diferenciado, porque é um sábado em que teve as atividades para os aventureiros. Então é muito importante essa programação com os aventureiros. Temos o vídeo que será passado depois, mas esse vídeo é direcionado diretamente para a liderança da igreja. Então nós iremos fazer uma breve mensagem e depois será passado o vídeo. E assim que for passado o vídeo, os que não fazem parte da liderança poderão depois irem para suas casas. Neste momento, queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre perdão e salvação. Nós sabemos que o objetivo que Deus deixou para nós é a salvação. A sua palavra nos orienta em relação à salvação. A palavra de Deus, ela apresenta um plano especial, que é o plano da salvação. E o objetivo principal dos aventureiros e também dos desbravadores é apresentar Jesus acima de tudo. Porque Mateus capítulo 6, verso 33 nos diz que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Então Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida, primeiro na vida dos nossos filhos e primeiro na nossa vida. Então a salvação, queridos, em Jesus, ela é fundamental. E se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que o problema do homem, que é o pecado, ele teve a sua origem lá no Éden, com Adão e Eva. O capítulo 3, ele apresenta a queda do homem, aonde o homem vivia no jardim do Éden, aonde Deus criou um jardim perfeito, aonde não havia mal, não havia coisas erradas, mas, infelizmente, através de Satanás, o mal entrou ali e alcançou o homem. Porque Deus havia dito para o homem, como diz aqui em Gênesis capítulo 2, versos 16 em diante, Deus disse assim: ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia deixado apenas uma ordem para o homem. Quando Deus criou o jardim do Éden, criou com várias árvores, com frutas, para que o homem pudesse ali se alimentar, comer, mas ele também colocou uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E apenas Deus havia orientado ao homem que não comesse nem tocasse nesta árvore, no fruto desta árvore, porque ele disse que no dia em que o homem comesse deste fruto e tocasse nesse fruto, ele iria morrer. A Bíblia fala sobre isso. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que mesmo depois do pecado, Adão e Eva viveram ainda muito tempo. Adão viveu quase 1000 anos depois, mas ele morreu. E quando Deus disse que se o homem comesse do fruto, não era que ele iria morrer imediatamente, mas que o pecado agora estava fazendo parte da vida do ser humano. E quando uma criança, queridos, ela nasce, um bebê nasce, ele já nasce em pecado. É a natureza pecaminosa. E essa natureza nos induz a fazer coisas erradas. Esta natureza nos induz a estar distantes de Deus, longe de Deus.
E é por isso, queridos, que a Bíblia fala do plano da salvação, porque Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você, Jesus morreu por cada um de nós na cruz. Ele deu a sua vida preciosa para que nós também pudéssemos ser salvos, receber a salvação em Jesus Cristo. E a Bíblia fala, queridos, que não existe nenhum outro Salvador no mundo que possa nos levar ao céu. O único Salvador é Jesus. E Ele mesmo disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E nós alcançamos o céu através de Jesus. João 14, verso 6. Se não fosse a intervenção de Cristo, ao morrer em nosso lugar, por causa de nossas transgressões, nós não teríamos nenhuma possibilidade de remissão e pereceríamos por causa do pecado. Para nós mesmos estamos separados da glória de Deus. Romanos 3:23 nos diz que o pecado, ele nos separou de Deus. Então Cristo, queridos, Ele fez esta ligação, Ele morreu por você na cruz, para que você tivesse a oportunidade da salvação. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A obediência, queridos, ela gera a vida, ela leva a vida, mas a desobediência leva à morte. Isaías 53, verso 4 diz que Jesus, ele foi moído, ele sofreu por causa dos nossos pecados. E a Bíblia fala que o amor de Deus, ele é tão grande que Ele enviou seu Filho amado para morrer por nós na cruz, para dar a vida por cada um de nós, para nos dar o privilégio da salvação. Lá fala assim, que Deus amou o mundo de uma forma que o homem não consegue compreender. É uma forma incompreensível ao conhecimento humano, porque o amor de Deus, ele é infinito. Em latim existe a palavra ineffables amores, significa o amor é infinito. O amor de Deus é grande, queridos, porque Deus, Ele nos perdoa a todos os momentos. Ele nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele através de Cristo a todos os momentos. Mas o que nós precisamos fazer é abandonar o pecado e seguir a Jesus, porque Jesus deve ser o primeiro na nossa vida. E se nós seguirmos a Jesus, nós aprendemos a obedecer à vontade de Deus em nossa vida, a obedecer os mandamentos de Deus. Lá em Apocalipse 14, verso 12, fala dos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé, o testemunho em Jesus. Mantenha a fé em Jesus, porque Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida. Jesus tem que ser o único, insubstituível na nossa vida. O perdão, ele é a absolvição, é a remissão da penalidade da transgressão da lei. E algumas pessoas, queridos, confundem graça, salvação, com salvação apenas. Graça apenas com salvação. E lei. E a lei de Deus. Porque a palavra de Deus também diz que nós, se amarmos a Deus, nós vamos obedecer os mandamentos de Deus. E algumas pessoas que acreditam apenas que nós somos salvos pela graça, não precisamos mais obedecer à vontade de Deus. E é o que Satanás estava tentando, ou melhor, ele passou para Eva, ele passou para Adão, que eles podem viver sem Deus. Ou melhor, podem viver sem obedecer à vontade de Deus. E algumas pessoas pensam que apenas somos salvos pela graça, mas nós somos salvos pela graça e por amor a Deus, nós obedecemos à vontade de Deus em nossa vida.
E como nós vamos obedecer à vontade de Deus em nossa vida? Através da Bíblia, queridos, a palavra de Deus. E esta palavra que está nas tuas mãos agora, nesta manhã, ela diz lá em Salmos, capítulo 119, verso 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque o próprio Jesus disse que Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele é a vida. Essa palavra, queridos, que está em tuas mãos agora, nesta manhã, que está aqui diante de mim, esta palavra é a palavra de Deus. E essa palavra transforma vidas. Esta palavra transforma corações. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 fala sobre isso. E fé significa confiança. E para você adquirir confiança em alguém, ou você confiar em alguém, você precisa conhecer esta pessoa. E a forma que nós temos para conhecer a Deus é através da Bíblia, da palavra de Deus. Porque ela mesmo diz que as Escrituras que testificam de Jesus, que apresentam Jesus para nós, são elas que vão nos mostrar o caminho. E o caminho é Jesus, a salvação. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que nós devemos seguir. Assim amamos a Deus e obedecemos à vontade de Deus. Embora a Bíblia apresente as condições para que o pecador obtenha o perdão e, consequentemente, alcance a salvação, sempre surgirá alegações contrárias a elas por parte daqueles que não desejam um compromisso verdadeiro com Deus. Estarão a sustentar uma fé que atenda às suas necessidades particulares e ardorosamente se apoiarão em teorias humanas. Colossenses 2,8 fala que nós não devemos nos apegar a coisas e teorias humanas, mas a Bíblia diz que nós devemos seguir a Jesus, seguir a palavra de Deus. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Deus, através da Bíblia, nos mostra o caminho. E Ele enviou o Santo Espírito para nos guiar, queridos, para guiar a nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele não pode atuar no pecador se ele não permitir que o Espírito Santo, através da Bíblia, transforme o seu coração. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela fala que Jesus Cristo está voltando. E nós sempre ouvimos a respeito da volta de Jesus. Sempre ouvimos pregações falando a respeito da volta de Jesus. E muitas vezes podemos pensar, mas se fala tanto da volta de Jesus, e Jesus ainda não voltou. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia fala que Jesus está voltando e ele falta pouco tempo para ele voltar. Mas Jesus ainda não voltou, não é simplesmente porque o Evangelho deve ser pregado no mundo inteiro. Ele ainda não voltou porque eu e você precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Precisamos viver a vontade de Deus em nossa vida. E precisamos resplandecer esta verdade através da nossa vida. Que a graça de Jesus esteja convosco. Eu sei que nós estamos com um tempo bem apertado, mas não podemos sair daqui sem ter compartilhado e participado da palavra de Deus. Nós estaremos agora à porta para nos despedir após cantarmos o hino 196, que é o hino que nós vamos cantar agora. E a liderança nós pedimos que fique para
assistir este vídeo que é muito importante. A divisão, aliás, a União Norte Brasileira, ela preparou esse vídeo especialmente para a liderança desta igreja. E são informações importantes que você, líder, precisa estar assistindo este vídeo para as orientações que serão passadas. Vamos cantar então o hino 196 e convido a todos a se colocarem em pé. Os demais, como eu falei, que não estão este ano agora de 2019 na liderança desta igreja, estaremos à porta para nos despedir. Glória a Jesus, pois a livre perdão, a livre perdão, a livre perdão. Vem pecadora, sem falhas de dom, e Deus o livre perdão. Ó, vem agora e vem confiar, em Deus confiar, em Deus confiar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti nesta manhã, agradecemos pela programação aqui dos aventureiros, que Deus seja louvado, possa continuar abençoando o clube, aos aventureiros, aos pais também dos aventureiros, abençoar também, continuar abençoando os desbravadores, os pais também, as famílias. Abençoe, Senhor, a cada família aqui desta igreja que está nesta manhã
representada por cada um de nós. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nós. Abençoe também a programação desta tarde, às 14 horas, programação do treinamento para a liderança desta igreja, que estará atuando agora em 2019. Derrame as tuas bênçãos, Senhor. Que agora, ao nos despedirmos, em direção para casa, para almoçar e se preparar, que o Senhor possa estar conosco, nos acompanhar, em nome de Jesus. Amém.